Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil. Eu sou o Rodrigo Lazzarini e hoje faremos um podcast um pouquinho diferente. Vamos falar sobre as conferências do College Basketball, os jogos que estão prestes a acontecer, agora valendo mesmo as conferências, né? Eu tenho a presença hoje de Leonardo Sasso, Ítalo Vieira e Felipe Heller. Heller, você que fazia tempo que não aparecia conosco, será muito bem-vindo novamente. Tudo bom com você aí? Opa, tudo bom? Boa noite. Bom estar de volta. E vamos mais uma rodada aí. Com certeza. Ítalo, estamos gravando a noite de Natal. Comeu muitos perus aí? Boa noite pra todo mundo. Rapaz, não, deixa pra próxima isso daí, que não teve não. Tá. Mas é isso aí, vamos falar mais um pouquinho de college, que é o que importa. Peru fica pro próximo Natal. Exatamente. Leonardo Sasso, olá. Olá, Rodrigo. Obrigado por me deixar em último. Sei que eu tô caindo no teu conceito, mas tudo bem. Sim. Faz parte, agora começar o calendário conferencial sempre é legal, né? E o Ítalo está mentindo, deve ter comido vários perus. Não tenho dúvida disso. Bom, pra gente começar, né, só dar uma recapitulada, continuamos com 6 universidades invictas, né, que não tiveram nenhuma derrota. Então, Vila Nova, que é a número 1 do ranking, Baylor, Gonzaga, UCLA, Creighton e USC, né, da Califórnia. Então, todas essas conferências estão no top 25 da AP e continuam invictas. Heller, vou te fazer uma pergunta, você vai ter que pensar rápido. Qual delas vai ser a última a ficar invicta? A última? Quem vai perder por último? Vila Nova. Muito bem, também aposto isso. Sasso, quem que perde por último? Gonzaga. Ó, ousado. Ítalo? Eu concordo com o Sasso, acho que Gonzaga perde por último. Eu vou apostar em UCLA. Vamos ver quem que vai ganhar isso. Bom, vamos passar então um pouquinho, né, falar um pouquinho das conferências antes da gente passar os jogos. Começando, vamos seguir uma ordem alfabética, né? Começando pela American, o melhor time dela, por enquanto, é Cincinnati, que está em 24º no ranking da AP, com 10 vitórias e 2 derrotas apenas. O cestinha da América, né, o cara que mais está doutrinando, e a gente já tinha falado isso no preview, é o Dedrick Lawson de Memphis, que está com uma média de 21 pontos por jogo. E Ítalo, a gente chamou a atenção também do Taco Fall, né, de UCF, Central Florida, ele está com uma média de 12 rebotes. Então, são jogadores para a gente ficar de olho. Além dos 21 pontos do Dedrick Lawson, ele tem 11.3 rebotes. Então, o cara que está fazendo tudo ali em Memphis. E Memphis, acho que pode dar um pouquinho de trabalho, né? Tá com 9-3. Vamos ver, tem Houston, tem SMU, tem Connecticut que pode se fortalecer. Acho que a American vai ser uma conferência interessante para a gente ficar de olho. Ela começa na terça-feira, dia 27/12. Tem um jogo entre Memphis e SMU à meia-noite. Então, acredito que Memphis pode ganhar esse jogo. E se ganhar de SMU já fica um passinho para frente. Sasso, ACC, fale-me um pouquinho dessa conferência que é a mais legal de assistir no College Basketball. Tem uma repercussão muito grande aos jogos da ACC, que todos os times da ACC até agora estão com saldo positivo, né? Até Boston College, que teoricamente é o pior time dessa conferência, está com desempenho 7-6. E Boston College, que conseguiu vitórias contra Auburn, vitórias contra agora Providence na última segunda-feira, mas também na última sexta-feira, aliás. Eu acho, já tô perdido aqui nas datas, mas ganhou de Providence. No entanto, perdeu para Nichols, perdeu para Fairfield, então assim Boston College não vai adiante, né? Quem lidera a conferência nesses jogos não conferenciais é Duke e Florida State, né? Ambos estão com um desempenho de 13 jogos e 12 vitórias. E também vem um monte de time com 11 vitórias, 10 vitórias ali. Louisville, Virginia Tech, North Carolina State, Notre Dame, Pittsburgh, Clemson muito bem também, Miami também jogando bem. Wake Forest com 9-3, surpreendendo, um time que até tem chance de brigar pelo March Madness. E aquele que mais está decepcionando, com certeza, é Syracuse com 7-5, perdendo alguns jogos teoricamente fáceis. Perdeu agora para St. Joe's, tomando 33 pontos de diferença dentro do Carrier Dome. E também perdeu para Georgetown anteriormente. Então o time precisa evoluir muito nesse calendário conferencial, né? A ACC vai ser muito complicado, um nível técnico muito alto. E a gente não pode descartar, principalmente, aquelas universidades já mais Duke, Louisville, Virginia, North Carolina. Mas tem as sleepers ali, Florida State, Virginia Tech, North Carolina State.
e até mesmo Pittsburgh, Clemson e Miami. Eu não descarto nenhuma delas. O melhor pontuador da conferência até agora, Michael Young, de Pittsburgh, 22.2 pontos de média. Outro que tem me surpreendido bastante é o Jeremy Robinson, de Boston College, com 20.5. Luke Kennard tem 20.4 pontos de média, ele que tem sido o principal jogador de Duke no campeonato até agora. E Jamel Artis, 20 pontos também, outro jogador de Pittsburgh. Então o núcleo ali de Pittsburgh com Young e com Artis fazendo 42 pontos por jogo. Isso são os meus destaques na pontuação da ACC. Muito bom, obrigado, senhor. Ítalo, vamos falar agora da Big 12, né? Uma conferência também que chama bastante atenção. Pode colocar os seus destaques que estão acontecendo, né? A gente sabe que tem um time invicto dentro da Big 12. É isso aí. Assim como a ACC, que o Sasso acabou de falar, a Big 12 vem com todos os times com saldo positivo de vitórias, né? Nenhum time tem mais derrotas do que vitórias. E tem um time invicto, como você falou, a Universidade de Baylor, né? Que surpreendentemente continua invicta na temporada, com 12 vitórias e nenhuma derrota. Tem um dos garrafões mais poderosos de toda a NCAA, na minha opinião, um dos mais fortes. Inclusive, nesse garrafão de Baylor está presente aquele que eu considero atualmente o melhor jogador da Big 12, que é Jonathan Motley. E um dos maiores bloqueadores de toda a NCAA, na verdade, vou até confirmar, mas eu acho que ele é o maior bloqueador até agora da NCAA, com 4,1 blocos por jogo, Joe Luau-Makuil. E isso tem feito toda a diferença para a Universidade de Baylor, tem dominado muitos jogos. Times que chegaram invictos enfrentando o Baylor com talvez mais favoritismo do que ela, perderam jogos dentro do garrafão. E, claro, temos que citar, né, o armador Manu Lecomte, que tem se destacado muito em Baylor, é um novato, não é calouro, ele veio de transferência de Miami, mas tem jogado muito bem, tem ajudado muito a sua universidade a ficar invicta até o presente momento. Kansas está ali em segundo lugar, Kansas State surpreendendo, com um recorde de 11 vitórias e uma derrota em terceiro, só que aí... uma consideração que eu tenho que fazer é que Kansas State, Texas Tech, TCU são universidades que estão com 11 vitórias e uma derrota, tiveram um calendário não conferencional muito fraco, então até justificava essas 11 vitórias. E universidades que deveriam estar com segunda, terceira e quarta, inclusive eu coloquei assim no meu preview, e não estão decepcionando muito, são Oklahoma State, Iowa State e Oklahoma. Na verdade, Iowa State, Oklahoma e Texas, né? As três universidades são as três últimas, todas elas têm mais de 3 derrotas. Oklahoma e Texas chegam a ter 5 derrotas. Texas jogando muito mal, decepcionando demais na conferência, perdeu jogos fáceis, perderam jogos que não deviam ter perdido. E isso aí fica por conta, né, dessa situação toda de muitos calouros no time e talvez desestabilizou um pouco o time de Texas. Pontuação da conferência, temos que destacar o sophomore de Oklahoma State, Javon Evans, que vem fazendo uma boa temporada com 20 pontos por jogo. Frank Mason III também, né, da Universidade de Kansas, com 19,7 pontos por jogo, se destacando muito. E o outro jogador que nós temos que comentar aqui, que tem se destacado muito, é o Mount Morris, né, de Iowa State. Deu uma caída de produção nos últimos jogos. Mas ele é um dos principais líderes em assistências na conferência, com 5,7, e um dos principais armadores da conferência, candidato a jogador do ano, né, na conferência Big 12. É isso, Big 12 é uma conferência muito forte, mostra isso, né, tendo vários times com mais de 10 vitórias, né, na conferência, são vários times, apenas 3 times não conseguiram esse feito de 10 vitórias, e é uma conferência muito forte e promete. Muito bem. Heller, a gente vai falar agora da Big East, e a Big East de uns anos pra cá, né, depois que teve aquela debandada que Syracuse, Connecticut, tudo saíram, né, que chamavam os times fortes, carregavam a Big East, saíram, Big East deu uma caída e agora, depois do título de Villanova na temporada passada, eu acredito que só provou o que todo mundo já estava acreditando, né, que a Big East vem forte mais uma vez esse ano, quem sabe até o Villanova podendo repetir esse título aí. Inclusive, teve a chegada de alguns times, como Butler e Creighton, que adicionaram muito à liga. Creighton está invicto, o Villanova está invicta também. E vão brigar, tanto na regular quanto no torneio. Villanova tem o melhor ataque ajustado do país, tem a melhor defesa ajustada da Big East. Creighton tem um ótimo ataque.
tem Marquette correndo por fora, que também tem tudo para fazer uma boa temporada, mesmo com a saída de Henry Ellenson. E tem Xavier, que decepcionou um pouco, tanto no preview quanto os especialistas contavam o Xavier um pouco melhor. E nessa rodada inicial nós temos um jogo de Georgetown e Marquette, que eu acho que vai ser o jogo mais equilibrado dessa primeira rodada na Big East. Destaques: Josh Hart, talvez o maior destaque da conferência, vai brigar pelo melhor jogador do ano da NCAA, consequentemente da Big East. Rodney Pryor também de Georgetown, vale lembrar. Rodney Bullock de Providence, para ficar de olho também, média de 19,4 pontos por jogo. Maurice Watson e Marcus Foster, que é a dupla de Creighton. Tanto o Watson nas assistências, com 9 assistências por jogo, e Marcus Foster com 19,1 pontos por jogo. É uma dupla muito divertida de assistir e é bom ficar de olho. Sim, interessante. A Big East a gente sabe que está melhorando bastante. Bom, Heller, continua falando, então, por favor, sobre a Big Ten. Que a Big Ten a gente sabe que é uma conferência que tem os seus altos e baixos, mas tem times muito interessantes, né? Sim, com certeza. Particularmente um pouquinho decepcionado com a Indiana, tanto pela derrota logo no início da temporada, por uma equipe muito fraca. E a derrota de Butler estava no calendário, né? É muito difícil vencer Butler lá dentro. Foi um dos times mais caseiros da Big East, inclusive, na temporada passada. Então é bem complicado. Dentro da Big Ten nós temos todos os times com percentual de 50%, pelo menos 50%, né? Nebraska está 6-6. Mas, por exemplo, o Hutcher, que é o time que eu considero como o pior da Big Ten, ele venceu 11 em 13 jogos. Indiana carrega o melhor ataque ajustado da conferência. Inclusive favorita é um dos concorrentes, um dos contenders ao título. Eu colocaria 4 times brigando aí pelo menos pro Final Four, que seria Michigan State, apesar da início de temporada fraco, Indiana, Purdue e Wisconsin. Nessa primeira rodada a gente tem 2 jogos que eu considero bem interessantes, que é Penn State e Northwestern. Northwestern é um dos times que foi menos caseiro na temporada passada, então esse jogo contra Penn State, que de certa forma depende muito do seu domínio para vencer, deve ser um jogo equilibrado. E Minnesota, que ganhou o título de mais caseiro da Big Ten, recebe Michigan State, que não está tão bem. Então pode acontecer um upset nesse jogo, eu não duvido. Então é um jogo que vale a pena acompanhar de perto. E de destaque de jogadores nesse calendário não conferencional, nós temos o Peter Joke de Iowa, James Blackmon Jr., aliás, que voltou de lesão da temporada passada, está muito bem, é o maior destaque de Indiana nesse início de temporada. Malcolm Hill, que provavelmente vai disputar pelo título de MVP da Big Ten. Swanigan está vingando finalmente, jogando o que é esperado dele. E também tem Melo Trimble de Maryland. Inclusive, falando no Swanigan, ele está com média de double-double. Já teve 2 jogos com mais de 20 pontos e mais de 20 rebotes. Então, olho nele. O Sasso é um cara que gosta muito dessa equipe de Purdue e acompanha também o Swanigan de perto. Bom, Ítalo, fala para nós sobre a Pac-12 da sua querida UCLA Lonzo Ball. A Pac-12 vem surpreendendo nessa temporada, com colocando 2 times invictos, né? Ainda já terminando a temporada não conference, 2 times ainda permanecem invictos, e os 2 de Los Angeles, né? As 2 universidades de Los Angeles, UCLA e USC. As 2 universidades jogando um bom basquetebol, um basquetebol regular, um basquetebol bastante estável, apesar de o USC ter um calendário consideravelmente fraco comparado com o da UCLA. UCLA, só para efeito de comparação, venceu Kentucky, venceu Michigan, venceu Ohio State, né, que são times de conferências tradicionais. Kentucky então era número 1. E o UCLA tem um dos melhores ataques do país, tem demonstrado isso em todos os jogos, lidera as principais estatísticas de assistências e todo o resto. E, bom, isso diz muito da conferência, né? E o USC também ali, invicta, tá conseguindo jogar um bom basquete.
Decepção da conferência, na minha opinião, fica para a Universidade de Washington, apesar de ter aquele que eu considero o melhor jogador da conferência até o presente momento, Markelle Fultz, já está, como vamos dizer, com bastante gana de vencer esse prêmio de melhor jogador da conferência. Tem vindo com uma média incrível de 22 pontos por jogo e é o segundo com mais assistências na conferência, 6,3. Atrás apenas do outro calouro de UCLA, né, Lonzo Ball, que também tem se destacado demais na conferência. Também temos que destacar na conferência que Arizona e Oregon, que são terceiro e quarto colocados consecutivamente, estão com um pouco de dificuldade de seus jogos. Arizona bastante desfalcada de Alonzo Trier. Oregon também perdeu o seu principal jogador, né, o Dylan Brooks, por boa parte da temporada. Tá voltando de lesão, começando a jogar aquilo que pode. E é isso, a Pac-12 vem com uma conferência muito forte, promete bons jogos aí na próxima rodada. E vamos ver o que vai acontecer. Destaque para os primeiros jogos de CLA contra Oregon e Oregon State. Acho que esses jogos são muito importantes, nós vamos falar um pouquinho mais deles aí, vai pra frente. Esse jogo de Oregon e UCLA, Ítalo, pode ser até que defina já quem fica na frente na Pac-12, né? Porque a gente sabe que é um jogo logo de cara, né? Eles abrem a Pac-12 na quarta-feira, dia 28. Então o jogo à meia-noite, Oregon contra UCLA. Quem ganhar aí já sai na frente. Concorda? Concordo, e não só concordo com isso aí, como acredito que Oregon, por jogar constantemente, né, todo ano jogando muito contra o UCLA, pode até causar um upset, né? Ninguém duvida disso. Eu acho que Oregon tem jogado mal, uma vitória contra o UCLA vai reerguer a Universidade do Oregon a uma força dentro da Pac-12. Talvez, quem sabe, eles vencendo, eles voltem a ser aquela universidade que estava jogando um dos basquetes mais interessantes no ano passado, né? Muito bem. Por favor, pode falar. Só colocando aqui, expondo na verdade, uma estatística que o Ken Pomeroy coloca. Ele faz as projeções, né, dos próximos jogos, de cada jogo, de todas as universidades. Uhum. E nesse jogo entre UCLA e Oregon, ele coloca UCLA favorita com 51% de chance de ganhar. Ou seja, qualquer um aí desse jogo pode sair vencedor. É o que eu penso. Vai ser bom demais. Bom, então vamos fechar essa Pac-12, vamos falar um pouquinho da SEC agora, né, que a SEC tá uma coisa muito louca essa temporada, porque a gente tem dois times ranqueados, Kentucky e South Carolina. Kentucky provavelmente, ou com certeza, irá despencar no ranking, né, porque a AP não curte Kentucky, fica claro isso. E devido à derrota, uma birra, né? Claro, devido à derrota de Kentucky para Louisville, eu acredito que eles vão cair do top 10, mas vamos ficar de olho. Quem tem, né, os times estão se destacando, por incrível que pareça, Arkansas na SEC, né, com 11 vitórias e apenas uma derrota. E os times estão todos ali mais ou menos com 70%, 66% de aproveitamento. O que mais fica abaixo de 50%, Vanderbilt está 50% com 6-6. E Missouri, que já era esperado, 5 vitórias e 6 derrotas. Mas a gente pode destacar aqui também Auburn, com 10 vitórias e apenas 2 derrotas. Kentucky, né, 10-2. E South Carolina com 9-2. Não tem outro jogador que vem se destacando mais dentro da SEC do que o Malik Monk de Kentucky, por mais que fale, né, esse time de Kentucky com todos os freshmen e o Isaiah Briscoe também chamam na responsabilidade. E outro jogador que se destaca na SEC é o Anthony Blakeney, né, que a gente falou. Quando o Ben Simmons foi pro draft, aquele time de LSU ficou nas costas do Anthony Blakeney, né, então ele está com média de 16 pontos por jogo e está sendo muito importante nessa campanha de LSU. Darren Fox de Kentucky é o maior assistente da conferência, com 6 assistências por jogo. E o maior ladrão de bolas da conferência é o PJ Dozier, né, com 2.5 steals por jogo. Um cara que poderia estar entre os líderes ofensivos dessa conferência é o Sindar Stornwell, né, que a gente sabe que já vem aí, perdeu 4 ou 5 jogos em South Carolina devido à punição que sofreu. Bom, passando por todas essas conferências principais que a gente destacou, na terça-feira, né, dia 27, então, começa a Big Ten e a American. Às 10 da noite na terça-feira, o Wisconsin enfrenta Rutgers. Eller, o Wisconsin vence esse jogo fácil, né? Tranquilamente. Bom, sem dúvida alguma. Não tem nem o que falar, mas olho no Corey Sanders, né?
Eles jogaram... Teve um jogo esse final de semana, Rutgers e Seton Hall. Eu até assisti esse jogo. E o Rutgers ficou na frente o tempo todo do jogo, Heller. E aí no final, Seton Hall foi lá e conseguiu dominar a partida e venceu por 10 pontos. Foi uma coisa muito estranha, assim, em 2 minutos eles tiraram a diferença e abriram 10. Então, Rutgers, Corey Sanders está jogando bem, mas sozinho ali não pode fazer muita coisa. Outro jogo pode falar. A probabilidade dele vencer o jogo é de cerca de 7%. Estão colocando uma margem de 17 pontos para cima de Wisconsin. Rutgers tem um dos piores ataques da conferência nesse início de temporada. Só é pior Nebraska e Penn State. E o Wisconsin tem a segunda melhor defesa. Então vai ser um sacrifício para Rutgers pontuar. Vamos ver. Bom, outro jogo na terça-feira que a gente pode destacar foi aqui, eu já tinha até citado, Memphis e SMU. Então o Memphis eu acredito que ganha o jogo. Outros jogos já conferencionais, né? Penn State enfrenta Northwestern. Heller, quem que é seu favorito desse jogo? Eu vou de Northwestern. Northwestern, muito bem. Maryland e Illinois às 8 da noite. Maryland ganha fácil ou Illinois pode dar trabalho? Malcolm Hill. Eu fico com Maryland. E inclusive uma vitória até tranquila. Mandou bem. Bom, e para fechar a terça-feira, o jogo que você citou, Minnesota e Michigan State. Você acha que pode ter um upset aí? Porque o jogo é em Minneapolis, né? A gente vai lembrar isso. Eu vou de Minnesota nesse jogo. Eu aposto no upset. Muito bem, já tá tudo registrado isso aqui, viu, Heller? Bom, gravado. Quarta. Lembrando que só lembrando que Miles Bridges ainda não tá confirmado, mas ele pode voltar exatamente nesse jogo aí contra Minnesota. Vamos ver o que vai. Tem uma expectativa pra volta dele aqui. Vamos ver se ele vai voltar 100%, né? Depois de lesão é complicado. Quarta-feira, então começa a ACC, a Big East e a Pac-12. Então, vários jogos conferenciais acontecendo. Primeiro jogo de destaque do dia, Connecticut e Houston, né? A gente lembra que Connecticut teve um começo péssimo. Sasso, quem que se aposta nesse jogo? É um jogo complicado, cara, principalmente porque o jogo vai ser na casa de UConn. E UConn teve uma fase muito ruim desde o calendário não conferencial dela, começou muito mal com derrotas para Wagner e para Northeastern. E Houston veio numa sequência muito boa, só no último jogo que perdeu para Harvard, dentro de casa, e Harvard que começou a jogar bem melhor depois que adotou uma formação mais baixa. Então vai ser um jogo bem complicado. Eu aposto em UConn, porque ela precisa começar a vencer jogos agora, dentro do calendário da América, e começar vencendo logo de cara um dos contenders ao título da conferência, que é Houston, é muito importante. Então minha aposta vai para UConn, que necessita muito do jogo de dois jogadores, do Jalen Adams e do Rodney Purvis. Pelo lado de Houston, a gente pode destacar muito o Rob Gray Jr., no sophomore, que é um dos melhores chutadores de 3 pontos da conferência, e também o Damian Dotson, que é muito bom jogador dentro do garrafão. Então é bom ficar de olho nesse time de Houston, também nesse time de UConn, que tem história pra caramba e pode tá mal, mas pode começar a jogar bem, porque tem opções dentro do roster pra isso. E até o Ítalo trouxe no outro podcast que o amigo do Diallo pode jogar pro UConn ainda nessa temporada, se ele acertar com o UConn e a NCAA liberar ele pra jogar. Até o Ítalo pode explicar melhor depois disso. Bom, outro jogo. Pode falar, ela. O interessante desse jogo também é que o UConn tem uma das melhores defesas do país, tá quase no top 30 de defesa ajustada. E Houston tá dentro do top 25 de melhor ataque ajustado. Então a gente vai ter um belo confronto de ataque e defesa aí. Pra gente ficar de olho às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, quarta-feira. Então a hora que você sai do trampo, Ítalo, correndo, já vai assistir o UConn em Houston. Outro jogo que a gente pode destacar às 8 da noite, Florida State e Wake Forest. Sasso, Florida State vence fácil também, né? É um jogo que, teoricamente, Florida State tem tudo pra vencer, mas dentro da ACC todos os jogos são complicados, né? Então, eu também aposto em Florida State, só que o Wake Forest tem dois jogadores também, dois pilares da equipe que, se tiverem um bom jogo, tem chances de o Wake Forest ganhar, que é o Brian Crawford, armador sophomore, e também o John Collins, né? Jogador que vem surpreendendo muito dentro do garrafão.
da equipe. Isso sem contar com Konstantinos Mitoglou, né, o grego, que é uma arma nos arremessos de média distância. A Florida State que foi até ranqueado, né, nas últimas 2 semanas por conta da vitória no Clássico contra a Flórida. É um time que depende muito do N. Bacon, mas tem um elenco muito interessante. A gente viu o jogo contra a Flórida deles e o time jogou muito bem com o Terrence Mann e também com o calouro, o Forrest. Então um time muito interessante pra ficar de olho. Tá, muito bem. Eller, um jogo que já tá fazendo parte também da Big Ten, Indiana e Nebraska. Foi o que você falou, né? Nebraska tá pessimamente, Indiana vence esse jogo fácil, correto? Eu acredito que sim. Indiana oscila bastante, perde os jogos bobo e tá vencendo jogos complicados. Mas a tendência é que vença Nebraska. Justamente. Começo da Big East, aqui agora Vila Nova e DePaul. Você acredita que Vila Nova vence esse jogo também, ela? Grande facilidade, falando em Wyoming, que quase tirou a invencibilidade de USC. Wyoming venceu o DePaul com um show de Raylan Dalton. E agora contra Vila Nova, 99% de chance de Vila Nova vencer. Muito bem, o jogo é às 9h30 da noite, na hora de Brasília também. Leonardo Sasso, agora sim um jogo que eu quero que você destaca para nós, 10 horas da noite, provavelmente com transmissão da ESPN, depois vamos colocar no site do Live College se sim ou não. Louisville enfrenta Virginia, ótimo confronto pela ACC. Excelente confronto, até o Weller, que é o mito das estatísticas, pode vir com números mais precisos, né? Que eu ainda não tô com nada aberto aqui de estatística, mas são duas defesas muito interessantes, né? Louisville e Virginia. Louisville que venceu Kentucky na última partida, Virginia que teve um jogo muito complicado contra a Califórnia, na casa dos Golden Bears, e venceu também. Então são duas equipes que começam a ACC como favoritas, junto com Duke, North Carolina, e é um jogo que vai depender muito do mando de quadra de Louisville, que tem uma torcida, uma atmosfera muito interessante, contra uma equipe que geralmente não consegue jogar tanto bem fora e dentro de casa, né? Então vai ser um jogo decidido nos mínimos detalhes, e eu vou fazer um palpite ousado aqui, vou apostar em Virginia, mesmo jogando fora de casa. Confio muito no time de Tony Bennett, e principalmente no Perrantes, né, o menino que o Romulo Mendonça ama, e também no Kyle Guy, né, que tem sido o X-Factor desse time de Virginia, o freshman que é o melhor chutador desse time de Virginia nessa temporada, já vem se provando com essa característica, e o Shyok, né, que tem feito um trabalho parecido, sem nem 50% do sucesso que teve o Michael Brogdon na temporada passada. Muito bem. Pode falar, por favor. Falando nas estatísticas, já que o Sasso pediu, eficiência ajustada da defesa de Louisville é a primeira da liga, melhor defesa então, e Virginia é a segunda. Mas em compensação, o ataque de Louisville é o 37º e Virginia é o 11º. Então esperem um jogo com ritmo bem lento. Virginia é o time que tem menos posse por jogo, o último da liga inteira, sei nem falar esse número. É o 351 da liga. Então vai ser um jogo cadenciado e deve ser decidido na última posse. Vai ser um jogo bem legal de se acompanhar. Xavier e Providence, um jogo que eu tive a oportunidade de assistir Chris Dunn o ano passado em Cincinnati jogando essa partida. Eller, você acha que Xavier tem uma leve vantagem sobre Providence? Tem muita vantagem. Eu não imagino que Providence vai ameaçar assim Xavier, mas eu destaco Providence a parte defensiva do time. Só que Xavier é favorito em 8-10. Tudo bem. Creighton Seton Hall, seu palpite, às 11 da noite. Eu vou de Creighton, permanece invicta. Atenção muito especial pro ataque, que é um top 10 do país, e para a dupla Marcus Foster e Morris Watson. Muito bem. Outro jogo às 11h30 da noite, Purdue e Iowa. Quem que você vai, Eller? Eu vou de Purdue. Com certeza vamos ter upsets dentro da Big Ten, mas eu não consigo ver a Iowa vencendo o Purdue. Com certa facilidade, o time do estado de Indiana vai levar essa. Interessante. Esse jogo que a gente já chamou a atenção, e o Ítalo falou dele, um dos jogos, né, da abertura da Pac-12, Oregon e UCLA. Sasso, seu palpite, quem que ganha esse jogo?
O meu palpite vai ser de UCLA mantendo a invencibilidade. Muito bem. Ítalo, fala de novo qual que é o seu palpite? O palpite aqui é o UCLA mantendo a invencibilidade, mas um jogo que pode ter upset. Upset assim, né? Porque Oregon é um time ainda bem favorito ali na Pac-12, mas mesmo assim, Oregon pode vencer o UCLA, como o UCLA pode vencer Oregon. Imprevisível. É imprevisível. de modo geral dizendo. É imprevisível, mas eu posso vencer a lei. Entendi. Era seu palpite? Eu vou de Oregon. Eu ainda acho que apesar da passagem pelo teste de Kentucky, o calendário de UCLA não é muito forte. Então ele não foi testado em muitos jogos. Eu acho que apenas, entre aspas, lembrando que Kentucky é um dos melhores times, mas apenas esse jogo ainda não dá para balizar muito bem o time de UCLA. Então eu vou de Oregon em casa, não vai ser um jogo fácil não. Muito bom, um jogo excelente para assistir na madrugada de quarta para quinta-feira. Outro jogo também na madrugada de quarta para quinta, Temple e Cincinnati. Eu vou apostar em Cincinnati, mas lembrando que Cincinnati ano passado, na temporada passada, perdeu para Temple, né, fora de casa. Então vamos ficar de olho como que os Bearcats vão. Né, Charcoal Pain, a gente já conversou no último podcast, jogou melhor, então é o líder do time, né? Então o Mick Cronin aposta muito nele e ele tem que render para Cincinnati se manter no topo da América. Para fechar essa lista na terça da madrugada de quarta para quinta, Oregon State e USC, Ítalo. Quem que ganha dessas aqui? USC, você acha que continua invicta? Não tenho dúvidas que vai continuar invicta, né? Oregon State é o pior time da Pac-12 no momento, perdeu muitos jogos, só venceu 4 jogos e foram 4 vitórias contra 4 universidades muito fracas, sem nenhuma tradição no basquete. E parada dura para Oregon State. A Oregon State vai enfrentar USC, UCLA e depois tem um confronto contra Washington uns dias depois. Então quer dizer, vai ser vida difícil para Oregon State nessa conferência. Muito bem. Outro jogo não conferencional, Leonardo Sass, na quarta-feira, estranhamente no calendário, às 10 da noite, North Carolina enfrenta Monmouth, né, do banco de reserva loucaço. Quem que ganha, Sass? North Carolina, sem dúvidas? Sem dúvidas eu não aposto, porque esse time de Monmouth sempre gosta de fazer alguns upsets, né? Quase fez contra a South Carolina, teve dificuldades contra Syracuse e quase venceu também, mas depois Syracuse conseguiu abrir um longo placar. Então a minha aposta, claro, vai em North Carolina, mas não com tanta vantagem, até porque North Carolina sofreu em alguns jogos, principalmente contra Tennessee. Então a aposta é no time do Star Heels, mas Monmouth é aquela equipe mid-major pra gente ficar de olho, junto com o Middle Tennessee, o Tennessee State, o NC Wilmington, alguns times interessantes pra gente ficar de olho. Muito bem, senhores. Bom, a gente chega, né, ao final da nossa pauta. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Ou vai ser aquele silêncio de novo? Deixa eu só adicionar aqui. Claro. Terça-feira, Cornell vencendo Syracuse, pra sua alegria. Nossa, esse jogo E eu vou assistir, eu vou fazer questão de assistir esse jogo. Até porque vai ser esse jogo? Vai ser no Carrier Dome? Sim. É no Carrier Dome? É. Não, então é certo a vitória de Cornell. Como pra ficar mais bonito, né, a vitória de Cornell. Claro. A gente lembra que Cornell tá com recorde de 3-8, né? Então vamos ver se vai, já que para atrapalhar a barca de Syracuse, já atrapalha logo de começo e sem esperanças no final. É isso então, né, meus queridos? A gente se encontra mais uma vez ainda em 2016, então não vamos desejar nada, viu, Ítalo? Sei que no último podcast queria desejar Feliz Ano Novo pra todo mundo, nada disso. Só Feliz Natal, hoje só Feliz Natal. Deu até uma mensagem divina no negócio. É que ele comeu bastante peru aí, hoje ele tá alegre. É ruim. Eu deixo pra vocês estão acostumados com isso aí no sul. Mas o Sudeste quase no sul também, né, Rodrigo? Ô, Sasso, já que você foi o último que eu chamei na abertura, você pode ser o primeiro a falar tchau e ir embora, já que tá acabando o mundo aí. Tá ruim aqui, o tempo tá brabo. Vamos só começar agora. O calendário conferencional é muito interessante, né? Os jogos conferencionais já foram muito legais, mas agora que pra mim é a melhor parte do ano, tirando o March Madness, né? Que começa os jogos conferencionais que são sempre emocionantes, né? Lá por fevereiro, março, quando começar os torneios das conferências, que a gente vai ficar cada vez mais próximo do March Madness, a gente vai aquecendo os motores pro torneio final, que é sempre emocionante.
Com certeza, muito obrigado, meu querido. Ítalo, Feliz Natal mais uma vez. Pode se despedir do seu público, querido. Feliz Natal, Rodrigo. Feliz Natal, Heller, Sasso. E é isso aí, cara. Estamos aí sempre disponível quando vocês precisarem chamar. Vamos participar desse podcast, falar um pouquinho do nosso jantar que foi maravilhoso. Não teve peru não, porque a gente é pobre, cara. Peru é coisa de rico. Teve. Bauru. Oi? Bauru ao forno. Mas é isso aí, galera. Foi um prazer aqui participar mais uma vez com vocês. É isso, precisamos. Valeu. Aí. Valeu. Ô Heller, antes de você dar seu tchau, fala para os seus amigos do Norte se inscreverem no nosso canal no YouTube, todo mundo seguir o Live College no Twitter. Você tá sabendo da aposta, né, Heller? Que eu vou ter que descolorir meu cabelo. Eu já tô esperando. Então tá. Você tem que falar pros seus amigos aí se inscreverem e seguir o Live College, vai ser um sucesso. Heller, mas de verdade, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Na madrugada de Natal. E... Madrugada nada, né? Meia-noite. Madrugada não, Seis da agora tarde. é 10 horas. 10 horas da noite, então tô tranquilo, né? Mas de verdade, muito obrigado por ter feito isso conosco. E... Obrigadão, Feliz Natal pra todo mundo, pra vocês, pra quem tá ouvindo. Lembrando que San Diego State e São Francisco estão jogando nesse minuto, tá 14-14. E obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Isso aí. Então é isso, pessoal. A gente volta a se encontrar no meio da semana e tchau, tchau. Tchau, tchau.